Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Com vocês, o painel, o reflexo da educação na formação dos empreendedores, com o advogado e sócio da Covac, Sociedade de Advogados, especialista em Direito Educacional, diretor jurídico do SEMESP, assessor jurídico da ABMES, do SEMESG, do SEMERGE e do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Particular, José Roberto Covac. E o presidente e CEO da Vidan, idealizador e reitor da Uniages, José Wilson. Bom, salve a todos e a todos, uma grande alegria de estar mais uma vez nesse evento de empreendedorismo tão importante, e eu tenho a grata satisfação aqui de estar ao lado nessa bancada do professor Zé Wilson, a quem eu conheço já há um bom tempo, e que tem uma larga experiência na educação, e até lamento de ele ter saído da educação, né? Mas ido para a área de turismo, mas eu o conheço o suficiente que na educação permanente ele não larga de jeito nenhum, ele continua fazendo isso nos seus empreendimentos, sem dúvida alguma. Bom, o empreendedorismo ele não pode estar desconectado de forma alguma da educação, né? Já foi o tempo que aqueles grandes empreendedores, sem grande instrução, sem grandes informações,
sem a educação formal propriamente dito, acabaram por ter êxito nos seus negócios. E, mesmo assim, ao passar do tempo, tiveram que se reestruturar os seus negócios, inclusive trazendo os profissionais também, que vieram da condição educacional, acadêmica e de formação para que os seus negócios fossem adiante. Então, hoje em dia, não há como fugir disso. E nós, quando falamos de educação, a educação formal ela tem os seus níveis diferentes, né? Ela começa desde a creche, vai para a educação infantil, para a educação básica, e aí até atingir a educação superior, né? Educar significa sempre, obviamente, buscar o quê? Instrução, buscar o ensino, buscar a capacitação tão necessária para empreender. E para isso eu gostaria até de fazer uma comparação um pouquinho da minha experiência de vida, dos meus níveis de educação e aquilo que eu vivenciei como empreendedor. E para dizer o quanto a educação foi importante. A primeira experiência que eu tive tentando empreender, por incrível que pareça, foi tentando vender bilhete de loteria federal, que, por sinal, foi um sucesso. Mas para que eu fizesse isso, eu tinha que ter coisas básicas. Como é que eu podia vender loteria federal se eu não soubesse ler, se eu não conhecesse os números propriamente dito, né? Se eu não tivesse a instrução necessária para me relacionar, para falar com as pessoas? Então, nesse momento, eu estava terminando, na realidade, o ensino fundamental. E eram outros tempos, né? Eram tempos que, quando nessa idade se trabalhava, mas que hoje, obviamente, essa condição jamais seria possibilitada muito pelo contrário, a que se condenar hoje o trabalho infantil e tudo mais. Mas depois eu, gostando e tentando empreender e trabalhar, eu abri uma banca na feira. Essa banca na feira era uma banca de massas, na periferia, e aí eu já estava indo para o ensino médio, e numa banca uma banca de feira, quando você empreende um negócio, você precisa ter começa a ter conceitos básicos necessários que a escola lhe ensina. Primeiro, obviamente, você precisa ter cálculos, tem que ter matemática, até para fazer o seu negócio, né? Você precisa ter critérios de compra em que a tua formação lhe possibilita a condição de realizar. Veja, quando você está se comunicando com o cliente, você precisa escrever, mesmo não só com o cliente, mas com o seu fornecedor, você precisa escrever, você precisa ter os cartazes, você precisa, enfim. E para tudo isso, obviamente, que empreender sem essa condição é absolutamente, completamente inviável. Então, a educação ela é um instrumento necessário, né? E óbvio que hoje, para se empreender, nós estamos numa idade muito mais madura do que era no passado. As pessoas começam a empreender aos 16, 17, 18 anos, em função da capacidade civil, propriamente dito, de contratar e tudo mais. Senão, não é possível abrir uma empresa nessa condição. E aí, quando se chega ao ponto de empreender, já pensando numa pequena empresa e etc., obviamente que aí a formação passa a ser muito mais forte. Primeiro, tem que ter conceitos básicos realmente que a educação formal ensina. Em que aspecto? Aspecto, por exemplo, de contabilidade. Você precisa conhecer contabilidade, um pouco de contabilidade para poder montar o seu negócio. Você precisa ter conceitos de marketing que são necessários para fazer a venda. Precisa ter outros conceitos que a gente vai aprender na escola. Como é que você monta um negócio sem saber que é um fluxo de caixa? Ou seja, é fundamental para que você toque o dia a dia do seu negócio, é você conhecer o fluxo de caixa. A outra coisa é relacionamento. Coisa que a gente aprende na escola, que são as relações interpessoais. Até porque, quando você empreende, muitas vezes você tem colaboradores, você tem empregado. E aí você precisa ter conceitos básicos
do que é uma relação de trabalho, do que é uma relação de emprego. Quais são os direitos do empregado, né? E para isso, obviamente, você precisa ter a formação, você precisa ter conhecimento do seu negócio em relação à tributação do seu negócio. Ora, quando você vai montar, no meu caso, por exemplo, eu montei uma floricultura. Eu precisava saber o que incidir em termos de tributação para que eu pudesse calcular o quê? O preço do meu negócio. E tem uma coisa que é fundamental também, e que a gente aprende enquanto empreendedor, que o negócio que você vai empreender, ele precisa ter um conhecimento prévio em relação às suas habilidades, às suas competências, para verificar se efetivamente você pode conseguir galgar dentro daquilo que você vai empreender, se você tem os conhecimentos necessários. Ora, se eu tenho, por exemplo, uma pretensão que é o meu caso, uma pretensão de ter um escritório de advocacia, óbvio que eu não posso ter um escritório de advocacia, que é uma profissão regulamentada, sem ter o curso de direito propriamente dito. Mas não basta ter o curso de direito. Eu vou ter que passar na OAB para ter acesso a exercício profissional. Então, quando, por exemplo, eu montei a floricultura, eu tive que compreender situações que, se não tivesse a formação, era muito complicado, como, por exemplo, o crédito. Nem sempre você tem caixa enquanto você tem o seu negócio, mas você precisa ter crédito, né? E o crédito se faz por uma série de questões que é necessário, desde sua credibilidade, desde o seu passado, desde a sua condição enquanto pessoa física inicialmente, depois a pessoa jurídica, como você trata a tua empresa enquanto um empreendimento propriamente dito, e isso é verificado por várias coisas, entre as quais o balanço da empresa e tudo mais, né? E isso, obviamente, a gente acaba adquirindo por meio de formação propriamente dito. É claro que o empreendedor tem que ter, obviamente, algumas características que, além de tudo, a educação por si só não resolve, né? O empregado, ele quer a garantia de salário. O empreendedor, ele quer o risco, que é diferente, né? O empregado, ele tem o registro em carteira de trabalho e tudo mais, tem férias, tem uma série de vantagens que, ao contrário do empreendedor, que todos que empreendem acabam muitas vezes ter anos e anos sem tirar férias, porque não há condições de tirar férias, até que seu negócio se consolide, por exemplo. Então, isso é uma característica fundamental, ou seja, saber o que eu quero. Eu quero a estabilidade. Se eu quiser uma estabilidade absoluta, por exemplo, o meu negócio não é empreender. Eu preciso para um serviço público, né? E isso faz com que demonstre quais são as nossas características. E muitas dessas características, curiosamente, elas começam logo na infância, né? Quando a gente pede, olha, eu quero vender tal coisa, pede para o pai, né? Faz um comérciozinho na frente da casa, né? Vendendo gibis, vendendo outra coisa. Ali, de certa forma, você já está verificando que você tem alguma coisa diferencial e que pretende efetivamente empreender, né? Empreender também é importante no sentido de que há que se ter a garantia social do seu negócio. O que significa dizer que não adianta empresário rico, empreendedor rico e empresa pobre. Não adianta você se tornar uma pessoa teoricamente de sucesso financeiro se a tua empresa tem problemas de toda ordem, seja ordem tributária, não pagamento de funcionário, atraso e tudo mais, né? Então, também o empreendedorismo ele tem habilidades que são próprias e que precisam ser analisadas, aí sim complementadas com o objetivo, com a condição educacional.
Ou seja, a educação ela te dá todo o arcabouço necessário para você empreender. No fundo, é isto. Por quê? De nada adianta eu ter toda uma vocação de venda, mas se eu não tenho as condições necessárias de processo de comunicação adequada, se eu não tenho uma relação, um processo de relacionamento importante e pertinente em relação ao meu negócio, né? E hoje, por exemplo, na advocacia, que eu atuo numa área especializada, isso é muito importante, entender qual é o nicho que você também vai atuar. Eu atuo na área educacional, né? Atuo na área educacional e tenho me especializado na área educacional, atuando junto às instituições de ensino. E isso é feito graças ao quê? A todos os cursos que eu fiz e a educação formal que eu tive na educação superior, a fim de que eu pudesse, então, gerenciar o meu negócio. E eu posso falar aqui, passar a palavra para o meu amigo Zé Wilson, porque ele fazia aquilo que todos nós precisamos, né? Porque ele tinha uma instituição de ensino formal, formando gentes para o mercado do trabalho ou também sendo empreendedor. É um prazer muito grande, Kovac, trocar algumas ideias, compartilhar com você as ideias que nós construímos durante toda essa trajetória e, assim, dizer que você, como empreendedor, sempre o admirei, como empreendedor, como operador do direito educacional, mas também como homem dinâmico que sempre esteve e está presente em todos os espaços onde se discute educação, onde se discute o direito educacional. Então, é um prazer muito grande compartilhar com você esse momento, pensando em contribuir com as nossas ideias para que tenhamos uma sociedade melhor, para que possamos formar novos empreendedores para contribuir com o desenvolvimento desse país. E o bacana é que nós temos algumas coisas comuns aí. Você vendeu na feira, você tinha a barraquinha de feira, e eu também comecei por aí. Eu comecei limpando sapato. Meu segundo empreendimento foi uma barraca na feira. E assim, é muito bacana, e eu sei que quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo nesse momento, é porque tem um ideal empreendedor. E é importante saber que os ideais do empreendedor começam dos pequenos negócios. E geralmente, quando se faz um pequeno negócio, você ainda não tem como base a educação formal. E você trouxe muito bem essa ideia de educação formal. Educação formal como a base, como a sustentação intelectual, para que você possa construir um projeto de vida, um projeto empresarial e se torne um empreendedor. Empreendedor, na minha concepção, é aquela pessoa que tem luz própria. Tá? E aí eu gostaria de trazer, não repetir o que você falou, porque tem uma relevância muito grande para as pessoas que estão nos ouvindo entender o momento da educação permanente, da educação continuada. É conhecido no meio educacional a educação permanente ou a educação continuada, aquela que acontece depois da educação formal, e principalmente na formação em nível superior, porque hoje a formação de fato acontece nas escolas superiores. É lá que nós formamos as pessoas para o exercício da profissão, para a vida e por aí vai. Então, eu pensei em contribuir hoje, trazendo o que penso, aquilo que penso sobre a educação formal. Mas eu não pensaria aqui somente aquela educação formal, educação continuada, que acontece nas universidades, nos centros universitários, que são as especializações, os mestrados profissionais, os mestrados científicos, mas principalmente o MBA, né, como educação continuada, nesse atual contexto, e aí eu falo um pouquinho sobre esse contexto. Eu estou preocupado muito com o futuro do Brasil, porque os jovens, os egressos do ensino superior, ainda ocupam uma posição bastante cômoda. Ou seja, ainda acredito que o diploma pode te inserir no mercado de trabalho, pode inserir na vida. Nós precisamos rever esse pensamento. O diploma hoje é apenas um cartão de visita. Não adianta você ter um diploma se você não tiver habilidades, competências, espírito de liderança e entre outras habilidades que não caberia citar aqui agora.
Mas, assim, eu me volto agora convidando a pensar aqueles jovens, aquelas pessoas que nem concluíram os cursos superiores. Então, o ideal é você ingressar numa escola para uma formação superior. Mas se você tiver dificuldade, se você não tiver caminhos, não encontrar caminhos para ingressar numa escola de ensino superior, eu sugiro que comece a pensar no seu propósito de vida. O mundo hoje está fácil de você viver e conviver com as situações que, digamos assim, complexas. Na minha época, eu não tinha muito mal, eu tinha mal um rádio que informava aquilo que ele bem gostaria de informar, aquilo que seria dos interesses dele. Tínhamos uma escola formal tradicional. Eu sou pesquisador da Escola Construtivista, eu sou defensor, o COVAC sabe muito bem disso. A minha marca lá na educação superior é defender por todos os países por onde já passamos, aprender, defender e tentar praticar aqui no Brasil a educação, as metodologias ativas. Por que metodologias ativas? Eu sou um defensor dessa técnica, se assim pode ser chamado, porque na educação, nas metodologias ativas, o estudante ele passa a ser o protagonista do processo educativo. E o empreendedor ele precisa ser protagonista da sua própria história. Então, tudo nasce de um propósito. Então, você precisa definir um propósito, independente de já ter passado pelas escolas superiores. Você precisa perseguir esse propósito, e o propósito geralmente vem de um motivo. Você tem de se sentir motivado para superar as dificuldades que estão por aí. Para a superação de qualquer dificuldade, você precisa aprender a pensar. Para você aprender a pensar, você precisa conviver, você precisa ler, você precisa ir atrás daquilo que a ciência pode contribuir. Mas onde encontrar tudo isso? Como você buscar uma educação, ou encontrar uma educação que possa ajudar a construir esse projeto de vida? Então, várias instituições hoje oferecem, inclusive as instituições de ensino superior. Os 5S, o SENAC, o SEBRAE, na própria internet, tem várias instituições que oferecem cursos de grande relevância para a sociedade. Aí eu questiono, por quê? Entende-se hoje que nós que somos empresários temos uma dificuldade muito grande em selecionar pessoas e em formar, ou eu não diria nem formar, em receber as pessoas prontas para o trabalho. E no contexto da empresa, se você já chega com uma formação que possa contribuir para a empresa, e que você certamente vai se sentir uma pessoa útil, uma pessoa capaz, e com certeza vai ocupar os melhores espaços naquela empresa. Então, para mim, a educação continuada, ela permite que o sujeito ocupe um espaço no mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho, que tem muita necessidade de formação técnica. Nós temos hoje um percentual bastante elevado de pessoas por nível superior, mas ainda é insuficiente. E mesmo nesse percentual elevado de pessoas com formação superior, muitas delas ainda não dominam a técnica. Então, a minha sugestão é que você procure a cada dia melhorar os seus conhecimentos. E como melhorar esse conhecimento? Buscando uma educação formal ou informal. O mundo hoje está muito bom. Com o advento da internet, você pode conquistar o conhecimento independente de ingressar numa escola. Tá? E eu traria aqui um exemplo. Eu tenho um histórico como educador, eu saí da educação, entrei no turismo, e eu não conhecia muito do turismo. A minha experiência do turismo era apenas como turista. E aí comprei um hotel de luxo em Aracaju. Depois percebi que eu precisava buscar uma qualificação para melhor administrar esse hotel. O que eu fiz? Procurei o MBA, procurei uma escola que pudesse me oferecer uma formação para gestão de hotéis de luxo. Eu pretendo, depois disso, fazer um curso de gastronomia. Imagine um empreendedor, um empresário, depois de 20 anos como diretor de escola, diretor de faculdade,
faculdade, reitor, decide aprender gastronomia. Qual é o meu propósito em fazer um curso de gastronomia? Construir o conhecimento para administrar melhor o aluno. Porque a gastronomia, a visão de turismo, de hospitalidade, de lazer, são competências necessárias para você gerir, para você administrar um empreendimento, um segmento turístico. Então, resumindo aqui, para que possamos dialogar com o COVAC, as suas experiências, eu diria que a educação permanente é a possibilidade de você melhorar os seus conhecimentos ou construir novos conhecimentos para que fortaleça a sua prática profissional. Onde você poderá encontrar esse conhecimento? Nas escolas, nas universidades, nas instituições de educação, que não sejam necessariamente universidades, e que tudo nasce da sua necessidade. Você precisa ter um motivo. E ter um motivo é acreditar, ter um projeto de vida, acreditar no que você é capaz, buscar crescer a cada dia a partir do que a sociedade pode te oferecer. Zé Wilson, você colocou algumas coisas que eu achei interessante, que eu queria também dar uma aprofundada, né? O que ocorre? O mundo tem sofrido uma profunda mudança sobre vários aspectos, né? Por exemplo, no direito, hoje a inteligência artificial já é algo que veio para ficar no direito e em várias profissões, né? E pegando um link da educação formal com a educação continuada, chega-se à conclusão que aquela pessoa que conclui um curso e ela não atualiza o seu currículo em termos de conhecimento, porque não é um papel que vai definir sua vida, né? Não é alguém que diz assim, agora você está apto para isso, mas muito mais do que isso, você precisa demonstrar efetivamente do que faz. O que faz e de que forma faz bem feita, né? Então, você colocou uma coisa aqui interessante, até colocando experiência, por exemplo, quando eu tive floricultura. Quando eu tive floricultura, o modelo de negócio hoje é completamente diferente do que é hoje. Por quê? Porque hoje você tem a venda por aplicativos. Se você não compreender a mudança, mesmo quando você já é um empreendedor, corre o risco, obviamente, de você perder o seu negócio. E fora de que tem situações, por exemplo, em que você empreende e você precisa entender o contexto da sociedade naquele momento. Vou dar um exemplo. Despachante. Aqui em São Paulo tinha despachante em tudo quanto é lugar. De um dia para outro, acabaram os despachantes porque hoje é feito tudo, na realidade, pelo sistema de aplicativo do próprio governo. Então, ou seja, você não tem mais necessidade de despachante. Então, no empreendedorismo, independente da sua condição de empreendedor, da sua condição de formação que você teve, se você não se for atualizando ao longo do tempo, o teu negócio vai para o ralo. É aquele negócio, né? Havia um tempo que todo mundo usava chapéu. A gente vê nos filmes antigos, etc. De um dia para outro não tinha mais necessidade de utilização de chapéu, porque caiu, era um costume europeu e, obviamente, o Brasil foi se tornando cada vez mais uma nação e teve seus próprios costumes e tudo mais. Então, eu queria que você colocasse, falasse um pouco também sobre essa questão da necessidade da atualização e a tua experiência como reitor, o que você foi percebendo dos seus egressos e para onde eles foram, quais algumas experiências que você viu extremamente interessantes de mudança de vida deles, saindo do banco escolar e depois empreendendo? Então, Kovac, o projeto pedagógico de quase todas as escolas hoje, do Brasil e do mundo, ela já prevê uma formação para a vida, uma formação continuada. A formação ela não tem fim. Existe um período, o período da graduação, o período da pós-graduação, mas os nossos estudantes na graduação, eles já recebem uma formação
pensando que nunca, aquilo não vai acabar, não vai ter um dia que você diz, a partir de hoje não precisa aprender mais nada. Eu traria um exemplo no seu segmento do direito. Então, o direito de internet, de uso da internet, eu não sei tecnicamente como é que você chama, internet há 10 anos ela não existia. Então, hoje tem um ramo do direito que certamente quem se formou há 10 anos atrás precisa voltar à escola para entender os detalhes de tudo isso. Eu digo detalhes porque eu gosto muito do direito, eu não sou da área do direito, mas admiro muito vocês da área do direito, que o curso ele forma para você entender princípios. Se você compreende princípios, as coisas vão acontecendo, a sociedade fica dinâmica, ela vai se modificando, você domina o princípio, mas você domina o princípio e vai conduzindo tudo que for surgindo. É óbvio que tem algumas questões técnicas específicas que você precisa correr atrás. Então, é aí onde entraria a possibilidade da educação permanente, da educação continuada. Você sabe que eu fundei uma escola no sertão da Bahia, no centro-sul de Sergipe, uma escolinha pequena, depois se transformou numa rede de escolas. E, naquela época, por mais que eu defendesse uma educação para a formação do homem como um todo, na sua totalidade, ainda se formava para especialistas. E não dá mais para se formar especialistas. Você tem que formar generalistas, ou seja, não dá para formar pessoas que enxerguem apenas 180 graus. Você tem que perceber tudo que está em volta de você. Então, para você ter um olhar ampliado do mundo, para a complexidade do mundo, dos processos, a educação continuada ela é necessária. E assim, eu comecei a pensar, e é uma das coisas, como empreendedor, eu começo a pensar aquilo que o mundo está precisando. E assim, todos aqueles que estão nos ouvindo, se já com ou sem experiência, precisam entender que o empreendedor, eu não sei se alguns teóricos dizem que o empreendedor é uma atitude inata, outros dizem que é inata, ou seja, alguns já nascem com ela e outros desenvolvem. Eu acredito que a gente nasce com um espírito para fazer alguma coisa. O cara é muito determinado, mas você precisa buscar o conhecimento também. Então, no contexto atual, eu vejo que a necessidade de uma escola para formação de ocupação. Esse vai ser o meu próximo desafio. O que é uma formação para a ocupação? É que pessoas fizeram direito, pessoas fizeram licenciaturas, pessoas fizeram vários cursos de bacharelado, mas depois que eles concluíram o curso, a sua própria vocação ela foi prejudicada, ela descobriu depois de formado que ela não tem vocação para aquilo, ou ela tem vocação, mas o mercado de trabalho está saturado. Então, o que eu penso? Eu penso em desenvolver, como empreendedor, essa é a mensagem dessa fala, eu quero desenvolver em Aracaju uma escola para ocupações. E aí a gente vai identificar quais são as competências e habilidades necessárias para se conviver no mercado complexo. Então, eu diria que liderança. Então, a formação para a liderança é uma necessidade para o mercado atual. Nós precisamos ensinar as pessoas a pensar estrategicamente, porque todas as profissões estão ameaçadas. Então, você precisa entender uma ocupação no momento, tá? Você precisa ser líder em alguma coisa. E aí, formar para a liderança não é somente para dirigir pessoas, coordenar pessoas. Formar para a liderança é você ter um pensamento estratégico, ter um pensamento ampliado. Você formar pessoas para a criatividade é extremamente necessário. Os processos eles não estão prontos e acabados. Nada no mundo está pronto, tudo está em construção. Então, uma escola para a formação de ocupação, que é uma escola para a formação de empreendedores, nessa linha do empreendedorismo, eu considero extremamente necessária. Não sei se a sua provocação, eu respondi a sua provocação, mas eu estou aqui para a gente continuar pensando um pouco mais sobre isso. Não, sem dúvida que sim. E é uma coisa interessante, né, Zé Wilson? Há 3 anos atrás, foi feita uma pesquisa sobre as novas profissões. Ou seja, nós estamos num mundo em que novas profissões estão surgindo e outras profissões estão deixando de acontecer. Aliás, tem algumas atividades
Hoje eu vi um exemplo de uma palestra aqui falando sobre isso. Tem algumas atividades que é quase incompreensível existir mais. Por exemplo, assessorista. Será que as pessoas... Antigamente era complexo pegar o elevador, talvez, né? Agora, apertar o botão, precisa ter alguém para isso, não é verdade? E assim tem várias atividades que vão ser extintas e substituídas por outras, né? Por exemplo, você falou do direito, né? Mas é uma coisa curiosa. Eu até elenquei aqui alguns assuntos de direito que nunca, quando eu, em 79, entrei na faculdade, sequer se falava. Direito digital. Hoje, sustentabilidade, que é um tema ambiental extremamente necessário e que é procurado hoje por toda a regulamentação existente hoje. Hoje, uma empresa não pode sobreviver mais sem sustentabilidade ambiental, né? Você hoje está no ramo de hotelaria, você sabe o quanto isso é exigível. Hoje, o próprio cliente que vai a um hotel é uma das coisas que ele verifica, né? Tem reuso de água, não tem reuso, como é que é, né? Veja agora, a fotovoltaica já começou a ser um tema importantíssimo que está sendo colocado. Proteção de dados, né? Lei Geral de Proteção de Dados era uma coisa que não tinha, né? E hoje, qualquer atividade, você precisa garantir a proteção dos dados do teu cliente, né? Outra coisa, relação de consumo. O Código do Consumidor, que é um dos mais modernos do Brasil, isso não existia. No ramo de escola, por exemplo, o contrato de prestação de serviço educacional, quando eu comecei, quando eu me matriculei no curso superior, não tinha contrato, tinha um requerimento, né? Era só isso. E, de repente, as relações começaram a se diferenciar pela necessidade de proteção e de equilíbrio nas relações de consumo, né? E vários outros ramos de direitos que acabaram surgindo, o próprio direito educacional que eu estou, que foi uma opção. Quando eu resolvi empreender um negócio, eu falei assim, que local que eu estou, aonde eu posso ir, aonde sou mais adequado e o que eu tenho competência para fazer. Eu estava dentro de um sindicato, eu era diretor de uma faculdade, participava da assembleia de sindicato e aí me ofereci para ser advogado do sindicato até depois abrir o meu próprio escritório. Agora, veja, todos esses temas aqui que eu coloquei, eu me formei, nada disso tinha, né? E hoje, por exemplo, vou dar outro tema, compliance, né? É uma coisa que não existia, etc. E hoje eu tive que me especializar nisso, escrever um manual sobre isso para oferecer para quem? Para o meu segmento por qual eu trabalho. Isso apenas para exemplificar, obviamente, em função daquelas pessoas que vão empreender, ela entender que o mundo não é estático. Você falou uma coisa importantíssima, inovação, criação, né? É importantíssimo, ou seja, se um empreendedor, e isso é um grande risco que eu vejo, às vezes um empreendimento, ele dá muito certo. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos. O meu filho abriu uma paleteca, né, que eram sorvetes mexicanos, e aquilo explodiu em São Paulo. E quando eu comecei a ver, um dia eu cheguei em casa e falei para o meu filho assim, olha, já estão vendendo no mercado. Então, ou seja, isso daí é uma coisa que ou vocês reinventam ou não vai lá dar muito certo. E realmente foi uma experiência interessante que eles tiveram, fecharam porque viram que não ia adiante, né? Até porque era um processo de franquia também errado, porque franquias têm que dar garantias também de mercados, que não foi feito e tudo mais. Mas, curiosamente, a experiência que, teoricamente, acho que isso é importante colocar, ruim, ela não é ruim, é um aprendizado. Eu lembro que eu falei para meus filhos assim, vocês fizeram uma pós-graduação, né? E hoje eles têm outros negócios que são sucedidos. A história da Harley Davidson é fantástica, o cara faliu quantas vezes? E o que é a Harley Davidson hoje, né? Então, eu acho que eu fiz essa provocação
para você, porque eu sei da sua história, né? Uma história difícil, né? Fazer alguma coisa em local em que a dificuldade é grande é talento, né? É empreendedorismo diferenciado. E acho que esse é um ponto que eu também gostaria de ressaltar. Empreender, há uma necessidade de entender que é uma atividade social. Ou seja, a nossa atividade ela tem que ser transformadora aos nossos empregados, tem que melhorar a situação deles, né? Outra coisa que a gente não pode, eu vejo assim, às vezes pessoas chateadas com isso, eu digo, não fique chateado. Às vezes está empreendendo um negócio, né, Zé Wilson, e de repente alguém que está junto com você tem a mesma vontade e empreende. Tá bom, você fez sua função, não tem nenhum problema das pessoas. Eu sempre digo, tem mercado para todos, né? Então, achei que foi muito legal aí que e passo a palavra aí para fazer a finalização. Então, Kovac, muito bacana essa nossa fala e eu terminaria trazendo uma preocupação do momento. Nós estamos vivendo um pós-pandemia, eu falo pós-pandemia, a pandemia já passou. O vírus está solto aí, mas a gente vai viver muito bem, conviver. Esperamos que Deus nos proteja a partir de agora, mas nós vamos viver com a visão empreendedora, com esse olhar de mundo, nós viveremos um novo momento. Sabemos que a velocidade, com a pandemia, ela foi colocada em evidência. A tecnologia estará aí para favorecer isso. Mas tem um lado muito importante que eu gostaria de encerrar a nossa fala, que é o da humanização. Nós precisamos aprender a conviver com a tecnologia dialogando com o humano. Porque se isso não acontecer, o caos virá. E como eu estou no turismo, e nesse minuto que me resta, eu gostaria de registrar a minha satisfação como empreendedor que começou discutindo educação, criou-se todo aquele império que você conhece. Eu falo império, eu sou uma pessoa muito simples, não é para dizer que eu construí muita coisa, muito financeiro, mas é que eu construí um projeto muito bacana que está sendo importante para a sociedade. E depois eu migrei para o agronegócio, que é muito lucrativo, mas o agronegócio não tem gente, então eu gosto de gente. Eu escrevo todos os dias sobre gente, sobre convivência, inclusive aqueles que estão nos ouvindo e querem saber um pouco mais sobre o que eu penso, já que o nosso tempo é limitado, poderá nos acompanhar pelo Instagram, que é o vidan.wilson, e aí você vai saber o que eu penso sobre o momento, sobre o futuro, a partir de um passado que foi bastante trabalhoso. Então, eu gostaria de dizer a todos os empreendedores, aqueles que pensam que são empreendedores, e que, a partir desse momento, você comece a entender que é preciso fazer tudo bem feito para não precisar refazer. E é preciso fazer muito rápido para sobrar tempo para você conviver de forma saudável ao final do dia, final da semana, final do ano, com a sua família, com os seus amigos. Porque viver é muito bacana e você ser empreendedor é gratificante. Um abraço, Kovac, um abraço a todos. É um prazer muito grande estar aqui comunicando aquilo que pensamos. Me despeço também, agradeço ao Instituto Êxito, muito sucesso por essa excelente iniciativa. Um abraço, Zé Wilson, a todo mundo. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você empresário, você empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.